Agora nós estamos no capítulo 3. Não sei quantos tiveram a oportunidade de estar acompanhando os vídeos que nós fizemos enquanto nos reunir. Nós fizemos alguns vídeos das aulas, né? E agora nós estamos com a prática de gravar as aulas e estamos postando. Se os irmãos quiserem rever, estão lá nos meus vídeos, estão nos vídeos da internet, as aulas que a gente está fazendo aqui. Queria convidar todos a curvarem suas frontes. Nós vamos fazer uma palavra de oração agora. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por podermos chegar à tua casa aqui, por podermos nos reunir pessoalmente como igreja aqui nesse templo dedicado a Ti, ó Pai, dedicado ao Senhor, para louvor e adoração do nome que está acima de todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra fale ao meu coração nessa manhã e possa atingir cada coração aqui. E no final, ao sairmos desse tempo, possamos ser diferentes do que entramos, porque temos conhecido mais o Senhor e a Tua palavra tem agido nos nossos corações. Abençoa cada um que chegou, abençoa aqueles que não puderam vir. O Senhor conhece cada situação, cada coração, por isso entregamos nas Tuas mãos. Abençoa aqueles que estão enfermos, que a Tua presença confortadora possa estar com eles a cada momento e eles sejam incentivados, mesmo passando por dores, mal-estar, mas que o louvor e a adoração do Senhor estejam em primeiro lugar. Te agradecemos, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós como igreja e individualmente. E oramos pedindo sabedoria para falar da Tua palavra. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Nós vimos na semana passada consequências derradeiras da transgressão do homem. Nós vimos o medo que tomou conta do homem quando ele pecou. Tá? Vimos que o medo dominou imediatamente depois que comeram o fruto proibido. Verso 8: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores. Bem, vimos qual a causa e a oportunidade do medo, né? Dentro disso nós vimos alguns itens. Vimos também dentro disso nós vimos alguns itens e também vimos qual o resultado e a evidência do medo do homem. Bem, e nós estamos justamente nessa parte. Qual foi o resultado e a evidência do medo do homem? Eles se esconderam da presença de Deus. Que triste mudança. Nós paramos justamente aqui. Que triste mudança. Quando o tentador chegou até Eva, quando ela estava observando o fruto proibido, ele disse: olha, se você comer, e Deus sabe disso, que se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Que triste mudança quando ela caiu na conversa do tentador, ou ela caiu em tentação. Que triste mudança. Antes que pecassem, se tivessem ouvido a voz do Senhor, o que eles fariam? Correriam até se encontrar com o Senhor,
para ouvir do Senhor as suas palavras. Tinham gozo, tinham alegria em estar perto do Senhor e ouvir as suas palavras. Agora, a situação era outra. Agora, Deus tinha se tornado um terror para eles. Agora Deus tinha se tornado um terror. E então, não é de se admirar que eles tivessem que eles tivessem tomado essa atitude de se esconder do Senhor e tivessem se tornado, Deus tivesse se tornado um terror para eles, eles estavam cheios de confusão. Muitas vezes, quando nós pregamos o Evangelho para determinada pessoa, ou mesmo aqui, as pessoas não querem nem saber. Isso é medo. É medo. A palavra de Deus é muito clara em dizer o seguinte: que comunhão há entre as trevas e a luz? Qual? Ou é dia, ou é noite. Ou está claro para se enxergar, ou está escuro para não se enxergar. Se você tem a luz, uma lâmpada, você acende na escuridão, a treva vai embora. Então, quando essas pessoas têm esse medo, é porque elas sabem o que fizeram. Nós vamos isso um pouquinho mais para frente, o que isso significa. Mas, quando nós falamos de Adão e de Eva, suas próprias consciências o acusavam e apresentavam o seu pecado diante deles. Veja, e sem esconder. O pecado, quando ele é consumado, ele aparece diante de nós sem nuvens, sem neblina. Ele aparece claro. Já viu isso? Já prestou atenção nisso? Você acaba de cair em pecado, o Espírito vem e fala ao seu coração: você errou. Ou você mesmo. Você errou. E você tem certeza do que você fez de errado. Por quê? Porque ele não aparece encoberto. Ele aparece claro diante de nós. E aqui, ele apareceu muito claro para Adão e para Eva. As folhas de figueira que eles fizeram, aquela cobertura com folhas, não lhes serviam para nada. Por quê? Porque eles estavam sentindo, não era o que estava exterior, mas lá dentro do seu coração ou da sua mente, eles estavam sentindo o peso daquilo que eles tinham feito. Por isso obras não valem de nada. Nós acabamos de ver Tiago dizendo assim, um dos versículos, eu não me lembro qual que é, mas se você pegar lá, o texto que acabamos de ler de 14 até o final do capítulo 2 de Tiago, ele diz assim: eu mostro a minha fé com as minhas obras. Tu pode mostrar a sua sem obras? Não está falando com Deus, ele está falando com homens. Quando ele fala de obras aqui, é aquela mudança de vida que eu tenho quando eu aceito Cristo como meu Salvador. Essa mudança de vida, que fazer a vontade de Deus, que são boas obras, se refletem em boas obras. Se você for lá em Efésios 4, capítulo 4, Paulo diz assim aos Efésios: quem mentia, não minta mais. O que é isso? Não mentir mais? Boa obra. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe para ter como ajudar quem? O necessitado. O que é isso? Vai lá, procura lá em Efésios 4 quando você tiver oportunidade. Está
Olha isso que Paulo dizendo aos Efésios: olha, quem roubava não roube mais. Por que não roube mais? Porque agora é nova criatura em Cristo. Coisas, despimos do velho homem, revestido do novo homem em Cristo. Deus tinha vindo contra eles como inimigo, pensavam eles. E toda a criação estava em guerra contra eles. Estava? Não. Por quê? Leia o restante do versículo. Esconderam-se da presença do Senhor. Quando que o Senhor veio? Na virada do dia. À tardezinha. A brisa da tarde soprava normalmente, as aves cantavam normalmente, os rios corriam normalmente, não tinha poluição normalmente, não tinha espinhos nem abrolhos normalmente, mas eles estavam se sentindo mal. Por quê? Porque o coração deles estava sujo. E quando nós estamos nessa situação, a última pessoa que nós queremos ver é quem? Deus. Eu não sei se alguém já teve oportunidade de ler isso, mas se você colocar lá na internet, e tem você pode pesquisar isso. Os últimos momentos de algumas personalidades mundiais. Uma me marcou muito, eu acho que foi Churchill. Seus últimos momentos antes da morte, ele foi assistido por uma enfermeira. E essa enfermeira disse o seguinte: nunca mais ela quer passar por isso. Tamanho foi o desespero que aquele homem teve ao sentir que a morte estava próxima. Por quê? Porque a partir daquele momento que ele fechasse os seus olhos para esse mundo, ele teria que encarar o Deus Criador dos céus, o Todo-Poderoso, o Santo Deus. Ele teria que encarar Deus pessoalmente, e aí não teria desculpas. Como nós vamos ver daqui um pouquinho, a desculpa de Adão, a desculpa de Eva. Para eles, Deus tinha vindo contra eles como inimigo, como um inimigo. E toda a criação estava contra eles. E como não sabiam de nenhum mediador entre eles e Deus, entre esse Deus irado, nada restava exceto uma espera tenebrosa pelo julgamento que era garantido. Porque é muito fácil nós zombarmos de Deus, da palavra de Deus, quando nós estamos em carne, vivos. Mas quando nós estivermos em espírito, que nada será encoberto dos nossos olhos e do nosso entendimento, nós vamos saber quem é Deus. E nesse momento de passagem desta vida que nós conhecemos como temos para a vida em espírito, nós sabemos quem nós vamos enfrentar. No seu interior, no seu temor, esconderam-se entre as árvores. Tendo pecado, fugiram, né? Fugiram para esses lugares, para essas árvores. E olha que interessante. Quem se esconde no meio das árvores? Animais. Lembra o que aconteceu? Vocês já leram, mas capítulo 9 de Gênesis diz que Deus colocou medo nos animais dos homens. Medo dos homens. E o que os animais fazem quando você chega perto dele? Não, seu leão, né? Mas depende, ele também foge.
Depende de quantas pessoas tem, ele também foge. Mas o que ele faz? Ele se esconde de criaturas perfeitas de Deus. Estavam agindo como animais. Pois não, irmão? Então, que Adão e Eva, você falou criatura. Antes, sendo criada a imagem de semelhança de Deus, antes deles caírem, eles não seriam criatura. Eu falei? Você falou agora. Não. Não, que ele é criatura. Falei que eles são criatura. Agora, nós, descendentes dele, Era criatura. Eu não entendi a pergunta. Ele é o seguinte, Adão e Eva sendo criados à imagem e semelhança de Deus. Criado já é criatura. Mas Se eles foram criados em imagem e semelhança de Deus, são criaturas. Eles não seriam criaturas. Sim, foi o que o diabo falou para eles se eles comessem do fruto proibido. O que ele disse? Serão deuses. Serão como Deus. Deus é criatura? É isso que ele prometeu para eles. Ele prometeu que eles seriam como Deus. Passariam, nós vimos isso lá atrás, passariam da condição de criatura para iguais a Deus, superiores. Olha só. Veja, esse orgulho que foi colocado, olha, opa, eu vou ser melhor do que os outros, se eu comer do fruto. E aí o que eu disse é que o diabo tinha prometido para eles isso, mas pelo contrário, eles desceram de seres criados como joias da criatura e agindo como animais, se escondendo no meio das árvores. Certo? Desculpa, se eu falei, me perdoa. É bom até que o irmão falou, se eu falei que não, a promessa do diabo foi que eles de criatura seriam como o Criador. Porque eles foram criados diretamente das mãos de Deus, é o primeiro Adão. Sim, foram criados da mão de Deus, criatura. Quando fala que é criados, é criatura. Deus não é criatura porque ele não foi criado. Ele existe de eternidade e existirá até outra eternidade. Sempre existiu e sempre existirá. Só imagem e semelhança. Nós também, a partir do momento que fomos concebidos no ventre de nossas mães, nós somos eternos. Não existe aniquilação da alma. Algumas seitas falam da aniquilação da alma. Quando morre, além do corpo desaparecer, a alma também desaparece. Isso é mentira, a palavra de Deus não ensina isso. A partir do momento da concepção, a alma é eterna. Tá? A alma é eterna. Bem, então, agora eles estavam se escondendo entre as árvores. Tendo pecado, fugiram no meio das árvores. Sendo sabendo que agora eram culpados de um pecado, eles não suportaram o julgamento. Mas se esconderam e fugiram da justiça. E aqui nós vemos a falsidade do tentador e as fraudes e falácias das suas tentações. Ele lhes tinha prometido que estariam salvos, mas agora não se julgavam mais a salvo. Ah, não, que isso todo mundo faz. Desculpa, mas se tem uma coisa que deve irritar Deus, quando um ser humano fala, é assim: eu faço mesmo, fulano faz, ciclano faz, então eu faço também. Deus trata cada um de nós individualmente. Cada um vai ter que dar conta
de si próprio, per si, diz a palavra de Deus, de si mesmo. Não, eu frequento uma igreja e eles fazem isso, então eu faço também, mas a igreja faz errado e eu faço também. Mas eu faço porque eu estou na igreja. É a desculpa que Adão usou. Depois nós vamos ver. Então, agora eles não mais se sentiam salvos. Veja, eles tinham toda a tranquilidade, toda a satisfação, tudo que pudesse satisfazer o homem, ele tinha. Não precisava usar máscara, porque não tinha Covid, não tinha infecção, não tinha doenças, não precisava tomar remédio, porque não tinha pressão alta. Desgrama, né? A gente tomar, mas graças a Deus que tem um remédio. Não precisava ter dores na perna e usar de manhã essa meia que como perturba, né? Uma vez eu coloquei, nunca mais, falei, Deus livre. É terrível. Mas o que é isso? Agora eles não sentiam mais essa tranquilidade. E quando eles olhavam a natureza, eles achavam que a natureza também estava contra eles. O tentador lhes tinha dito que não morreriam. Deus tinha dito, quando comerdes, certamente morrereis. O tentador disse, não é isso que Deus quis dizer. É errado. E agora eram forçados a fugir para se salvarem. Achando que fugindo se salvariam, né? Ele lhes tinha prometido que teriam aprimoramento de criatura, passariam a ser como o Criador, com todo o poder do Criador. Poxa, imagina, eu com todo o poder do Criador na mão, mas eles se viam tão inferiores como nunca tinham se sentido como naquele momento. Esse é o resultado do pecado. O resultado do pecado é medo, vergonha e culpa. O salário do pecado é a morte, mas ele traz algumas coisinhas junto com ele, que é medo, vergonha e culpa. E se eu não sinto isso quando eu peco, porque eu tenho minha mente cauterizada. Ou então o Espírito não está falando comigo. Preciso rever a minha posição. Satanás tinha lhes prometido que eles teriam conhecimento, mas eles se viam confusos e mal sabiam onde poderiam se esconder. Mal sabiam onde podiam se esconder, por isso eles se enfiaram no meio do primeiro lugar que eles viram, achando que os olhos de Deus não chegariam até eles. Ele tinha lhes prometido que seriam como deuses, grandiosos, corajosos e ousados, mas eles se tornaram como criminosos, descobertos, trêmulos, pálidos e ansiosos por escapar do juízo de Deus. É isso que o pecado traz. Eles não quiseram ser súditos, não quiseram ser criaturas, e por isso se tornaram prisioneiros. Prisioneiros do quê? Do pecado. Prisioneiros do diabo. Dentro disso, nós temos a tolice dos pecadores em pensar que é possível ou desejável esconder-se de Deus. Podem eles se esconder do Pai das luzes. Jonas também pensou isso.
Jonas achou que comprando uma passagem para o outro lado, Deus não ia achá-lo. Lembra da história de Jonas? Eles se retiraram da fonte de vida, sendo que somente ela pode dar ajuda e felicidade. Imaginem, pensem nas suas mentes agora, o momento deles antes do pecado, como que era, e depois do pecado. Que tristeza, que abatimento nas suas frontes, no seu coração, nas suas mentes, por causa do pecado que eles tinham acabado de cometer. E aí, o medo que acompanha o pecado. Todo aquele medo assombroso da aparição de Deus, ó, Deus vai vir, Deus vem. As acusações de suas consciências, as aproximações dos problemas, os ataques das criaturas inferiores, porque não pense que Satanás, a partir do momento que eles caíram, deixou eles em paz. Eles não tinham mais a proteção de Deus. Agora eles estavam sujeitos às tentações de Satanás, à atuação do diabo. Os ataques das criaturas inferiores, as suas sentenças de morte, que são comuns entre os homens, são o resultado do pecado. Adão e Eva, que eram parceiros no pecado, compartilhavam a vergonha e o medo que acompanha o pecado. E embora estivessem de mãos dadas, dentro desse episódio, dentro do acontecido, as mãos tão recentemente unidas em matrimônio, eles não conseguiam se animar nem se fortalecer. Tinham se tornado infelizes, consoladores um para o outro. Por isso, quando nós nos casamos, tem um cântico muito interessante que chama Hino ao Amor. Eu não sei quantos conhecem, quantos se lembram, mas ele diz assim: para que os três sejam somente um. Três quem? O marido, a mulher e Deus. Esse triângulo tem que ser evidente nas nossas vidas. Quando não tem esse triângulo no casamento, um se torna um consolador infeliz. Se o marido não estiver unido com Deus, para estar unido com a sua esposa, nós só vamos ter problema. Se a esposa não estiver unida com Deus, para estar unida com o seu marido, nós vamos ter problema. Eu não lembro se foi alguém daqui que falou, ou se é de outro, alguém lá da prefeitura. Sim, foi um amigo lá da prefeitura, até ele separou dessa mulher, mas ele casou com ela se dizia crente, mas não era. Abandonou, e quando ele dizia que ele ia para a igreja, ela zombava dele. Como pode ter um casamento assim? Como pode ir para frente um casamento desse? Qual o apoio que você tem do seu cônjuge quando não está unido com Deus? E aqui nós vimos a evidência disso. Os dois estavam separados de Deus. Mesmo de mão dadas e andando, um não podia consolar o outro porque
porque os dois precisavam da consolação. E quem pode dar essa consolação quando os dois precisam? Deus. A presença consoladora de Deus é que nos fortalece. É saber que Deus não nos abandona. E isso foi o que trouxe medo para eles. Eles não tinham mais essa certeza. Por quê? Porque eles tinham agora pecado enorme nas suas vidas. De 9 a 13, nós continuamos vendo, versículos 9 a 13, nós continuamos a ver a queda do homem. E diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui temos 3 partes. Vamos dividir em 3 partes esses versículos. A primeira parte, Deus demonstra a culpa do homem. Demonstra a culpa do homem. Aqui temos a acusação destes desertores diante do juízo, do justo juízo. Embora não se limite a observar formalidades, ainda assim procede, no caso deles, com toda a justiça possível, para que possa ser justificado quando fala. Não tem justificativo do que fizeram, mas eles tentam se justificar. E Deus começa no versículo 9 com uma pergunta. E saibam que esse texto é um dos textos mais zombados pelos incrédulos, pelos ateus, por aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Gênesis de 1 a 12 é zombado pelos homens, mas esse aqui é um dos mais zombados. Por quê? Porque eles dizem assim: que Deus que vocês adoram, hein? Não sabia nem onde o homem estava. Onde o homem estava? Que Deus é esse? Vocês falam que é um Deus todo-poderoso, Deus onisciente, Deus onipresente, mas ele nem sabia onde o homem estava. Como é que vocês podem acreditar nisso? Só que essa pergunta é uma pergunta assustadora, com que Deus perseguiu Adão. Onde estás? É uma pergunta pedagógica. Pergunta pedagógica. Você tem um filho, e ele está na escola, e ele matou a aula. Não foi na aula. Não foi, mas ninguém fica sabendo. Mas você ficou sabendo. O motivo outro ficou sabendo. Então você não quer chegar nele e falar assim: eu sei o que você fez. Como é que você faz para tirar a verdade dele? Como é que foi a aula hoje? Isso quer dizer que você não sabe? Pergunta pedagógica. Como é que foi a aula hoje? Ou ele vai mentir para você querendo, ou ele vai falar: meu pai sabe. E é justamente como Deus pegou Adão aqui.
onde estás? Por quê? Porque era comum, quando chegasse naquela hora, o homem vir feliz para conversar com Deus. Era uma prática do dia a dia. Mas naquele dia ele não apareceu. Eu sabia que tinha acontecido. Mas, veja, ele chega com essa pergunta. Não como se Deus não soubesse onde Adão estava. Mas dessa maneira, ele iniciava o processo contra Adão. Foi a maneira que Deus usou. Nosso Deus é onisciente. Ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Como ele não tem outro. Não pense que ele não te conhece. Acho que foi Davi, no Salmo 139, diz que tu me conheces a substância informe ainda, no ventre da minha mãe. Como nós somos idiotas em achar que podemos esconder de Deus alguma coisa. Como Adão foi idiota, como Adão foi patético em querer se esconder de Deus. Vamos, onde está esse homem tolo? Alguns interpretam essa pergunta como uma pergunta que expressa desgosto. Pobre Adão, o que aconteceu contigo? Ai de ti. Isso é segundo a interpretação de alguns. Nós queremos que Deus chegou com amor. E muitas vezes nós falhamos nessa hora como pecador. Com a pessoa que está falhando. Nós queremos chegar com pedras e paus. E não é assim que Deus nos ensinou. O Senhor, através de Paulo, diz em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que ele que Cristo teve. Qual o sentimento que Cristo teve aqui? Ele é o autor de tudo isso. Ele é a pessoa que está aqui. Ele é o autor da criação. Tudo foi feito pelo poder da sua palavra. Ele é o Criador, Cristo Jesus. Figura de Deus, Cristo é o Criador. Então ele estava aqui conversando com Adão. E aqui, quando ele fala com amor. Veja um pai chegar para um filho e falar assim: o que você fez na aula? Eu sei que você... Já chega, o dedo irrita. Foi a aula hoje. Meu pai, tinha que te confessar. Eu matei a aula hoje. Eu não fui bom. Eu errei. Não é mais fácil tirar a confissão da pessoa? Que não seja mais fácil, mas esse é o sentimento que teve em Cristo. Ele não nos julgou, ou ele não nos condenou antes da nossa morte. Estamos condenados? Sim, por quê? Porque não cremos nele. Mas só vai ser consumado quando? Quando morrermos. Aí não tem mais jeito. Aí está consumado a sua condenação. Pois não? Mas justificado pela fé em Cristo. Sim, somos justificados em Cristo. O amor dele nos justificou. A obra dele nos justificou. Ele, como diz Paulo, sendo nós ainda pecadores, nos amou. Veja, você era meu amigo, está implícito nessa palavra. O favorito, o meu favorito, pelo qual eu tanto fiz, e tanto teria feito, muito mais. Agora você me abandonou, Adão.
e se arruinou. As coisas chegaram nesse ponto. Onde estás? Lembra? Como era gostoso conversarmos, eu te contar as maravilhas de Deus, eu te falar das vontades de Deus. Agora, você arruinou tudo isso com a sua decisão. Essa é mais uma pergunta de censura para a sua condenação e humilhação. Onde estás? A pergunta não foi em que lugar, mas em que condição você está agora. Está sentindo a pedagogia da pergunta? Ele não queria saber onde ele estava, mas em que condição que ele estava agora. O que você fez, Adão? Isso é tudo que você conseguiu ao comer do fruto proibido? Imagina tudo isso na cabeça de Adão. A mentira do tentador, prometendo tudo aquilo para ele, todas aquelas vantagens. Mas ele não leu nas entrelinhas, naquelas letrinhas pequenininhas do contrato. Ele não prestou atenção naquelas letrinhas. O diabo fez um... Já comprou alguma coisa e depois se arrependeu? Já? Você vai lá, você olha, você fala assim, nossa, é o que eu estou precisando. Chega em casa, para que eu comprei isso? O que eu vou fazer com isso aqui? Já viu? É mais ou menos isso. Mas aqui nós aprendemos que Deus continua falando com o pecador. Olha, o amor de Deus. Adão, tinha tantos planos para você, tinha tanto para você fazer, tanto que eu queria de você, mas você me abandonou. Mas ele falou isso cara a cara com ele, e ele era um pecador. Deus fala com o pecador, fala contigo. Infelizmente, muitos querem fugir quando Deus fala. E aí, nós temos algumas maneiras de nos afastarmos de Deus hoje. Me torno ateu, não quero ouvir mais a voz de Deus, porque Deus não existe. Então Deus não existe, eu não preciso ouvir a voz de Deus mais. Ateu, me tornei ateu. Outros se afastam dos lugares onde Deus fala. Tem gente dentro de igrejas que está desesperado para que o pastor ou alguém use alguma frase que deixe ele triste para ele sumir da igreja. O desejo já era ir embora, só que ele não tinha razão. A partir do momento que alguém desliza em alguma fala, nós somos humanos. Ou o pastor fala alguma coisa, some da igreja. Por quê? Porque está em pecado. Porque não quer ouvir a voz de Deus. E essa é uma maneira de se esconder. Aí, quando eu era jovem, eu me lembro, a gente estava conversando, eu e o Emanuel, e ele disse assim de uma pessoa: quando você está andando no meio do mato, e você vê um coelhinho que se esconde atrás de uma moita, se você abrir a moita e descobrir ele corre para outra moita. Muitas pessoas vivem de igrejas em igrejas em igrejas, não param em nenhuma,
porque são descobertos, porque não querem ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala com eles, naquela igreja está na hora de eu procurar uma outra. Vou embora porque eu não quero ouvir o que tem para me dizer. Agora, isso também não tira a culpa de quem chega para falar coisas que não deveria. Nós temos que ser sábios. Mas aqui nós estamos falando da outra parte. Pessoas que querem se esconder de Deus. E vem e fala alguma coisinha, a pessoa fala, então aqui é assim, eu vou embora. Sabe? E aí chega ao ponto de dizer assim, o Deus que eu sirvo é diferente desse Deus que é pregado. Deus é um só. Você pode interpretá-lo da maneira, pode aplicá-lo da maneira que você quer, mas a interpretação de Deus só tem uma. Ele odeia o pecado. Ele odeia quando somos nem quentes e nem frios, somos mornos. E ele diz a Laodiceia que ele está a ponto de vomitar da boca, porque tu não é quente e nem frio. Veja, essas pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, querem saber, não estão nem um pouquinho interessados em ouvir a voz de Deus, querem viver em seus pecados, querem viver fazendo aquilo que deseja, querem viver da maneira como querem e não querem se arrepender dos seus pecados. Muitos querem fugir de Deus, querem se esconder dele, mas não ouvi-lo. E para isso usam subterfúgios, como esse que nós acabamos de falar. Como esse que nós acabamos de falar. É muito fácil. É o que eu falei no começo. Enquanto estamos nesse corpo físico, é muito fácil abandonar Deus. Mas a hora que nós chegamos no momento da nossa morte, que nós temos que encarar quem vem nos buscar. Por quê? Vocês acham que o Senhor Jesus vem buscar todos na morte? Não. Ele vem buscar os seus. Aqueles que não são dele. Apartai-vos de mim, não conheço vocês. Veja, existe um lugar seguro para se esconder de Deus, da ira de Deus. Alguém sabe onde é? Atrás da cruz de Cristo. Justificação. A justificação nos esconde da ira de Deus atrás da cruz de Cristo. E lá ele diz: meu filho Marco não deve mais nada. Ele não precisa passar pela sua ira, Deus. Ele está escondido naquilo que eu fiz por ele na cruz do Calvário. Só lá o homem pode se esconder da ira de Deus. É interessante porque Mateus diz assim, abre lá Mateus 10, 28. Veja o que ele diz, um versículo muito interessante. Mateus 10, 28. E como nós vamos nos esconder dessa ira atrás da cruz de Cristo? É lá que nós podemos, é o único lugar que nós podemos esconder da ira de Deus, atrás da cruz de Cristo. Não tem outro lugar. E Deus estava dando aquela oportunidade para Adão se arrepender do seu pecado. Nós vamos ver também mais para frente com um pouquinho mais de calma. Mas
Aqueles que pelo pecado se afastam de Deus devem considerar seriamente onde estão. Onde você está? Eles estão afastados de todo o bem, em meio aos seus inimigos, escravizados a Satanás e a caminho da destruição completa, da destruição eterna. Essa procura por Adão pode ser considerada como uma busca graciosa. É Deus quem busca o homem. Não é o homem que busca Deus. Paulo fala aos Romanos, capítulo 3, verso 18, não há quem busque a Deus, nem sequer um. Todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus, mas Deus busca o homem. A tendência do homem pecador é sumir de Deus, é não querer estar na presença de Deus. E quando nós pecamos, a primeira pessoa que nós ofendemos, quem que é? Mesmo em pensamento, é Deus. A quem dissemos que amamos, é a primeira pessoa que nós ofendemos, é Deus com o pecado. Se Deus, esta procura por Adão pode ser considerada uma procura graciosa. Por gentileza a ele e procurando a sua recuperação. O que Deus mais queria ouvir de Adão naquele momento era: Pai, Deus, eu errei, eu pequei contra ti somente. Não é isso que orava também o publicano? Orava, né? Ser propício a mim, que eu pequei contra ti. Davi, Pai, Deus, eu errei contra ti, eu pequei contra ti. É isso que ele queria ouvir de Adão. Me perdoa. Se Adão tivesse feito isso, com certeza o relacionamento com Deus seria diferente. Se Deus não tivesse chamado para reivindicá-lo, a condição de Adão teria sido tão desesperadora quanto a dos anjos caídos. Lembra que Satanás caiu e levou com ele anjos, um terço, e Deus não foi atrás deles. Mas por isso nós somos a joia da criação, porque Deus foi atrás de Adão. Atrás de Adão, ele foi procurar Adão. É o que nós estamos dizendo, ele não precisava. Ele sabia o que tinha acontecido. Por que ele iria atrás dele? Por amor. E veja, se ele não tivesse ido atrás dele, a situação dele seria desesperadora. Esta ovelha perdida teria vagado incessantemente, se o bom pastor não a tivesse procurado, não tivesse deixado as 99 para me procurar, para te procurar, para procurar cada um de nós que confessa o Senhor Jesus, para trazer-nos de volta a Ele. Para isto era necessário lembrá-la, ou essa ovelha, de onde ela estava. Então a pergunta é mais do que localização geográfica, mas é condição que estava Adão. Adão, onde você está? Onde você está agora, Adão? Mas Longe. Deus sabia Deus sabia onde onde ele estava. ele estava geograficamente, sabia como é que ele estava, mas Adão, a pergunta foi para despertar nele como que estava o coração dele depois do pecado. E Deus sabia, era necessário lembrá-lo de onde ele estava e de onde ele deveria estar. E de onde não poderia estar nem feliz e nem tranquilo aquela ovelha.
onde ele estava naquele momento, ele não estava feliz nem tranquilo. Por isso, muitas vezes nós vemos pessoas inquietas nesse mundo que não se satisfazem com nada. Nada. Correm atrás do vento, como diz a palavra de Deus, correm atrás disso, correm atrás daquilo, correm atrás de tudo, mas nunca são capazes de dizer: estou satisfeito. Estou satisfeito. Por quê? Porque a satisfação não vem com coisas. Primeiro nós temos que satisfazer o nosso coração. E quando nós satisfazemos o nosso coração, aí nós podemos cumprir a palavra que o Senhor diz através de Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu consigo me alegrar com toda e qualquer situação que eu estou passando, seja falta de dinheiro, seja falta de saúde, seja falta de amigos, seja falta de casa, seja falta de o que quer que seja. Se Cristo me satisfaz, eu estou satisfeito com a situação que eu estou. Agora, quando eu não tenho essa satisfação, eu fujo de Deus. Quando eu estou em pecado, quando eu estou longe de Deus, eu quero mais é fugir de Deus, e aí eu não tenho nunca satisfação, nunca vou ter o meu coração satisfeito. Veja, Eva olhou para aquele fruto e falou: esse fruto é bom para comer, é agradável para comer. Por quê? Vamos pensar, quantas árvores frutíferas ela tinha no jardim do Éden? Umas 1.000, umas 2.000, umas 10.000, umas 200.000, 1 milhão de árvores frutíferas agradáveis. Mas o coração dela estava querendo, estava abalado por causa daquela fruta proibida. Muitas vezes nós queremos isso. E Deus diz: não, não é por aí que eu quero que você ande. Eu quero que você vá por aqui. E nós insistimos e aí caímos. Precisamos tomar cuidado com isso. Nós vamos parar por aqui. São quase 11 horas, mas só última frase: se os pecadores apenas considerassem onde estão, eles não descansariam enquanto não retornassem a Deus. Mas é muito mais fácil não querer ouvir a voz de Deus. Onde estás? Onde você está? Em que condição você está? Como está a tua vida espiritual? Deus está perguntando para mim, para você e para quem está longe dele. Onde você está? O que está acontecendo com você? Quando nós pecamos, Deus pergunta para nós: onde estás? Ele sempre vai atrás de nós. Semana que vem a gente continua. E o ponto que a gente vai ver é a resposta trêmula que Adão deu a esta pergunta. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai, queremos agradecer pela Tua presença conosco, pela sabedoria que o Senhor nos dá, que vem de Ti. Somente o Senhor tem e nos concede para falarmos da Tua palavra. Abençoa ela ao meu coração e ao coração de cada um aqui, que ela possa nos transformar para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado pela atenção. Deus abençoe.